Boa tarde a todos. O que é saúde mental? Estou falando a partir do ponto de vista da psicanálise e vamos incluir Freud, Jung e Montefoschi e a psicanálise multidimensional. Esta é uma série de lives sobre esse assunto. É muito importante entender o que é saúde mental dentro da psicanálise, porque dentro da psiquiatria, saúde mental é uma coisa, dentro da psicologia em geral é outra, onde nas duas áreas é mais ou menos você funcionar no sistema, no mundo, você poder funcionar, o que não deixa de ser um ato de saúde mental indispensável. Agora, como chegar a isso é a questão. Você, nessas duas áreas da psicologia, por assim dizer, né, do trabalho sobre a psique, você ou toma remédios na psiquiatria, ou você faz um trabalho de adaptação de si ao ambiente para poder funcionar nele. Com a psicanálise, a gente vai um pouco mais fundo, porque se você não está adaptada ao ambiente, não é porque você é defeituosa ou defeituoso, né? Tem alguma coisa, você pode até estar adaptado e sofrer consequências. Então a psicanálise ela vai num lugar um pouco mais profundo, que é de onde tem a origem o processo de desconforto, de tristeza, de desejo, de depressão, de amor e desamor, né? Então, a saúde mental significa estar bem de verdade em todos esses aspectos. Saúde mental implica que você não só sabe se adaptar, que é essencial, né, claro, mas que você nessa adaptação esteja de fato bem, que ela não te custe a tua saúde mental, que não te provoque aquela tristeza e aquela depressão, ansiedade que às vezes demoram alguns anos para se manifestar, mas depois quando estão visíveis é difícil sair delas. Então, na psicanálise não basta a gente saber se adaptar, a gente inclui isso, porque senão não tem como viver, mas a gente precisa estar bem dentro. Estar bem dentro. Na nossa formação em psicanálise pós-junguiana, a gente de fato, quando fala da persona, que é a função de adaptação no mundo, que é uma função psicológica que foi identificada por Jung, né? A persona é como a gente se adapta no mundo, mas não é só, eu sou capaz, sei lá, de lidar com um certo tipo de ambiente. Isso é só um pedacinho. Você é capaz porque você desenvolveu uma personalidade assim. Então a persona não é só uma máscara que você veste e depois você deixa em casa. Quando você chega em casa você tira. É uma forma de você se constituir como indivíduo e que depois você pode aperfeiçoar ou tornar ainda mais fake se for preciso, etc, etc. Mas você construiu essa persona desde a primeira infância. Porque senão não tem como você simplesmente vestir um papel e agir como um ator. A máscara não é simplesmente a persona não é uma máscara, como se vê na internet. Só uma forma de dizer, mas não é exatamente isso. Agora, o que precisamos ter uma persona, ou seja, a gente precisa poder andar pelo mundo, fazer as coisas, saber como funciona, pelo menos o ambiente no qual vivemos, com certeza. Mas a gente precisa também ter uma função interna, que inicialmente Jung chamou de ânima ou ânimos, dependendo se é do homem ou da mulher, e que Montefoschi depois passou a usar o termo função anímica, porque abrange muito mais do que o feminino e o masculino. Ou seja, a capacidade de lidar com todos os conteúdos internos, né? Porque, como todo mundo que se presta um mínimo de atenção a si sabe, a gente não tem como controlar as coisas que a gente sente, né? De repente a gente pode sentir uma coisa, acordar de um jeito, acordar de outro, ter um sonho assado, se interessar por uma pessoa que você não queria se interessar e ver coisas, sentir medos que você não entende. Isso tudo é o mundo interior. São as coisas que acontecem na gente e que a gente não tem como prever e não sabe o que fazer com elas. Então, geralmente, o que as pessoas fazem é controlá-las, em primeiro lugar, e, eventualmente, simplesmente reprimi-las. Controlá-las, aí tem uma passagem intermediária aí, que é
camuflá-las, dar nomes, dar etiquetas, dizer que é isso ou que é aquilo, mas não quer dizer que seja nada disso. Isso aqui se chama ou racionalização, que muitas vezes é uma banalização, ou uma desconsideração, enfim, uma forma de negar o conteúdo. O conteúdo inconsciente, como Jung mostrou, ele continua agindo. E basta pensar, por exemplo, fazendo um exemplo bem simples, que todo mundo pode conhecer e que é agradável. Se você gosta de uma pessoa e você não quer, porém, gostar dessa pessoa, e você nega esse gostar, ele só vai crescer, não tem como você cortar. As coisas que a gente sente não se podem simplesmente negarem. Elas só crescem na surdina, nos bastidores. É isso que Jung mostrou em inúmeros livros, e milhões de psicólogos junguianos sabem disso e trabalham com isso, e etc, etc. É inevitável, os sonhos inclusive mostram. Então, saúde mental é saber lidar com essas realidades. Então, nós, eu digo, o sujeito humano, deveria estar num lugar que não é nem identificado completamente com o mundo de fora, porque senão ele não vai entender nada do que acontece dentro, nem identificado completamente aqui, porque senão ele não vai nem saber viver. E ele não deveria ser a bolinha de ping-pong entre essas duas realidades, em conflito, porque elas muitas vezes estão em conflito. Então a gente precisa imaginar o sujeito humano, que seria o ego na sua versão mais evoluída, que nós chamamos de sujeito reflexivo, capacitado a entrar em contato com o mundo externo de uma forma criativa, sem que custe demais em termos da nossa saúde mental, ou seja, sem que nos deprima, sem que nos adoeça até fisicamente, e ao mesmo tempo saber entrar em contato com os conteúdos internos, as nossas emoções, os medos, qualquer coisa que pintar, sem ser arrebatados por esses conteúdos, porque senão não temos nem como lidar com eles, o que fazer com eles. E essa relação não é uma relação de repressão, é uma relação de controle para compreensão, tradução e para transformar esse material em crescimento, mas não porque eu decido que eles são. Essa relação aqui, assim como do mundo externo, uma relação de diálogo. Então, por exemplo, no mundo externo, você vai para um ambiente novo, né? Você vai num ambiente novo, sei lá, vai num grupo de, sei lá, num encontro novo. Você vai e não sabe bem o que esperar, você não conhece esse tipo de pessoa, você já tem alguma experiência com outras pessoas, com outros grupos. Então você vai usufruir dessa experiência natural, né? E vai abordar essa nova realidade com a bagagem que você tem, mas você não vai ser tão estúpido de querer agir com esse novo grupo de pessoas que não tem nada a ver com aquilo que você já conhece, da mesma idêntica forma que você usou com as outras pessoas, os outros grupos no teu passado. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Você vai se manter aberto para entender, para sacar o que é que você tem que mudar aqui. É um diálogo com o mundo, com a realidade, com as pessoas, com a mentalidade que você vai encontrar. É um diálogo. Você tem que se entrosar, mas você também tem que ser você mesmo. Você não pode simplesmente sumir no meio do grupo. E você tem uma bagagem, mas você não tem essa nova realidade. Então você vai dialogar, que o diálogo aqui que eu estou falando não é simplesmente verbal. A mesmíssima coisa a gente faz com o mundo interno. Eu digo, parece simples, não é porque ninguém ensina isso, não se aprende isso. Mas é isso que a gente ensina na psicanálise pós-junguiana. Começou com Jung, é isso, e a gente faz isso na formação. Então, você aprende a lidar com esses conteúdos. Eles estão querendo te comunicar alguma coisa. E geralmente aqui é mais difícil desse lado, porque esse lado de cá, que é o mundo das coisas que todo mundo conhece, é um mundo que todo mundo aceita e reconhece. Quando você tem que lidar com o teu mundo interior, é o teu mundo privado, entre aspas privado, não é tão privado assim, na verdade, quando a gente vai um pouco mais a fundo, mas é um mundo onde você, na verdade, é mais você. Então, os conteúdos que vão vir, vão trazer mais você.
vão colocar os pinguinhos às vezes nos is, vão mostrar aonde é que o sapato está apertando, e é aquilo que não está dando para engolir. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que, sei lá, não quero me separar, eu tenho que aguentar isso, mas a gente vai ter que encontrar uma nova forma. Por isso que também a relação com esse mundo interno é criativa. Para isso a gente precisa ter essa cabeça, assim, precisa ter uma capacidade de lidar com essas coisas, que é esse sujeito que a gente constrói no processo analítico, porque na verdade ele não existe a princípio. O que existe é um ego que está acostumado e a quem foi ensinado que tem que se adaptar no mundo, isso que todo mundo faz. E ele vai ter que engolir. Ele vai ter que engolir e calar a boca, não é assim que todo mundo faz? Daí a quantidade de depressão, de angústia e de raiva que tem por aí. Porque não se sabe como penetrar nesse bendito mundo de uma forma que não nos custe tão caro. E também não sabemos como lidar com o outro mundo, que são as coisas que a gente sente, inclusive os efeitos colaterais de ter penetrado nesse mundo de uma forma de sucesso, ou para sobreviver, e depois você paga o preço, e só você sabe, quando você está sozinho em casa, o preço que você está pagando. Então isso não é saúde mental. E você tomar remédio para conseguir bancar essa realidade paradoxal e doentia, não é saúde mental. Você ter a tua aula de yoga para aguentar essa realidade paradoxal e doentia não é saúde mental. Nem fazer o retiro espiritual é saúde mental. Não é. Nem usar drogas, obviamente, de todos os tipos para aguentar a vida. Então, a saúde mental não está atrelada a estar em paz como aquela linha reta da cardiograma, que significa morte. A saúde mental está atrelada a saber lidar com os conflitos, com que são conflitos, porque se você está e vai num ambiente novo, isso vai gerar um conflito interno, que você não sabe como lidar com aquilo, mas você tem ou quer enfrentar. Isso nos tira de um equilíbrio, daquela zona de conforto. Mas se você quer avançar na vida, você vai ter que sair dela. Ao mesmo tempo, quando você sente uma coisa, acorda de uma manhã com um sentimento, uma emoção que você não queria ter, você não tem como você retirá-la da cabeça. Você pode ir para a academia, ficar malhando 1 hora, 2 horas, mas a emoção não vai embora, você vai se distrair, ela vai voltar à noite. Então, saúde mental é saber lidar com as coisas que nos tiram da zona de conforto. Porque a vida é isso, é sair constantemente da zona de conforto. A vida é uma caminhada. Então, você levanta uma perna, perde o equilíbrio e só retoma quando você dá o passo. Usa a outra perna. É isso que é viver. Então, para isso, a gente precisa lidar com essa sensação de desconforto, de perder o equilíbrio, que vivemos como um conflito. Fora os conflitos que vamos encontrar assim que a gente começar a não ser um peão no xadrez, fazendo o que todo mundo faz. Assim que você começar a ter uma opinião própria, você vai criar conflito. Nesse mundo da mesmice, você vai criar conflito. Você saber lidar com o conflito, lidar com a tua revolta, lidar com a tua desesperança, com a tua tristeza, lidar com a vontade do novo, lidar com o medo. Isso é saúde mental. Não é não ter medo, não ter desconforto, não ter depressão, não ter tristeza. É saber lidar e não afundar, e não afogar. É isso? E saber lidar é uma construção que não é simples, porque a gente vive num mundo em que fomos ensinados a sermos praticamente, a engolirmos sapos sem parar. E a cultura, aquilo que tem na cabeça, repete que só é assim, não tem outro jeito de ser.
Então, para superar isso, precisa de um tipo de um remédio de fora, que pode ser o treinamento do coaching para te criar músculos assim repentinos e você virar poderoso. Por quanto tempo? E com quais efeitos colaterais? Ou realmente é drogas, babaquices, retiro zen, etc. Ajuda por quanto tempo? Então, quando a gente faz psicanálise pós-junguiana, eu particularmente, inclusive, eu sou uma pessoa que vou à raiz das coisas, porque eu quero resolver para sempre. Eu não fico colocando maquiagem, não é band-aid. Então, saúde mental, e isso está bem explicado na apostila da formação do Básico 1. Saúde, a gente vai chegar lá, quando se fala sobre a questão do mal e a questão da saúde mental, é a capacidade de lidar com o conflito, a capacidade, sem ser arrebatados pelo conflito. O conflito é também a contradição. Também é uma outra palavra para conflito. O que é a contradição? Interna, não do mundo, o mundo é consequência. A contradição é você sentir duas coisas ao mesmo tempo. Você está acostumado a estar naquele casamento, você até gosta da pessoa, não é que você não gosta, mas o casamento não faz mais sentido, ou você está naquele trabalho, né? Eu estava com uma paciente minha, né? Ela tá com um trabalho que ela não gosta há muito tempo, muito tempo. Então, o que acontece? É muito comum esse processo. Então, a pessoa está no trabalho por causa do dinheiro, Aí passa os anos, e você fica naquela mesmice. O trabalho não te estimula, não tem crescimento real, né? E tudo fica nas mesmices, inclusive o casamento, né? No caso aqui. Com o trabalho analítico, o que acontece é que alguma coisa vai se mexendo dentro. A pessoa quer resultados logo, não tenho como prometer isso, não tenho como dar isso, não. Porque o processo é de dentro para fora, é uma reestruturação da pessoa. Então começa a mexer, né? A pessoa nem percebe e tal, mas começa a mexer. Aí a pessoa começa a notar outras coisas na vida. Até que acontecem pequenas coisas que parecem insignificantes, mas que começam a gente fala assim, atrair a libido, ou seja, a energia, a atenção da pessoa começa a ir para um outro lugar, aí começam a vir os sonhos. E aí, recentemente, a pessoa teve uns sonhos que, depois de uma pausa, assim, que pôde esclarecer as ideias, aí que as viagens servem, né? E aí os sonhos são óbvios, assim, o sonho está claramente, é como se o sonho já pariu o que já estava sendo gestado, que é o desejo de fazer outro trabalho. Quando essa coisa chega, eu tenho a obrigação, como já falei várias vezes, de ajudar a pessoa a entender, porque é um diálogo consciência e inconsciente, então a consciência tá pronta para receber esse conteúdo, tá pronta, e eu tenho que facilitar esse processo. Estar pronta significa que quando a consciência capta o desejo, ela se conecta, parece que acende uma luz, e aí depois fica difícil continuar o trabalho. Difícil, não é? Porque teve o gancho. Só que aí a pessoa espera que aconteça alguma coisa, né? Vai imediatamente realizar a pequena dica que saiu pelos sonhos. Não é também assim, porque a vida é difícil, né? A vida é um desafio. Então tem a questão do dinheiro, tem isso. Inclusive, recentemente até sonhou que tinha dinheiro aparecendo no painel do carro. Quer dizer, claro, o carro tem como ir, né? Tem como ir, tem dinheiro vivo, tem dinheiro. A questão não é muitas vezes o dinheiro, a questão é o medo, Então tudo isso precisa ir sendo trabalhado na realidade concreta para começarem a acontecer as coisas na realidade, elas não vêm prontinhas. Isso tudo é conflito, é conflituoso. É como um trabalho de parto, mas essa é a diferença. É um trabalho de parto que dá à luz uma nova vida. Não é o patológico, não é a dor patológica que se arrasta por anos a fio e a gente só tem que se drogar para aguentá-la e se mentir a si próprios. Essa aqui é a dor do trabalho de parto, que inclusive é uma dor intermitente, ela não é contínua. Entre uma contração e outra, quem teve um parto natural sabe, não tem dor nenhuma.
Nenhuma. Eu já passei por isso, eu falo porque é fantástico, exatamente, é fantástico. Nunca vi uma coisa dessas, né? Não é como uma dor física que vem de uma patologia que ela não para. Trabalho de parto assim. Então, esse é o conflito da vida. E assim como essa, tem muitas grandes e pequenas situações em que há um conflito, um desejo e um medo. O se abrir para aquilo que a gente tem dentro carrega em si o perigo, garantido na verdade, de que a gente seja tomado por aquilo. A gente se apaixone por uma nova vida, por uma nova promessa de vida, até por uma nova pessoa, por um novo trabalho, por uma nova possibilidade. E aí precisamos construir o caminho para chegar lá. Isso não é assim, não é Disney. Isso se faz no dia a dia, na luta diária para mudar hábitos, para mudar crenças, para a gente se testar. Mas somos ajudados, tem ajuda. Os sonhos continuam dando suporte, mostrando quais são as prioridades, mostrando novos pontos de vista e mostrando a intensidade real das coisas e dos perigos e dos problemas e das coisas que podem vir. Então, os sonhos continuam ajudando. Não é assim que a gente está perdido, mas requer um sujeito capaz de enfrentar a vida. Então, saúde mental é isso. É isso. Não é estar zen, pelo amor do céu. Outro dia uma paciente me contou que ela está revoltada porque ela sempre falou muito sim. Como tantas pessoas sempre falam sim, e é claro que quando você começa a perceber a quantidade de nãos que você tem engasgado, você fica meio revoltada, né? Então, e ela começou a falar os nãos dela e eu estava revoltada, e disseram para ela, mas você faz terapia? Como dizer, para terapia é para acalmar, não é Rivotril terapia, não, terapia é para explodir a revolução. A minha terapia é essa, é para fazer explodir a revolução, para ter um novo governo, uma nova estrutura, uma nova realidade, novos valores, nova vida, um novo ser. Precisa ter coragem para fazer terapia de verdade. Não é um Rivotril a terapia. Se for um Rivotril, não serve para nada. Agora, é claro que também te deixa calma, mas no sentido que porque você está abraçando a vida. Você está finalmente ganha uma paz consigo, mas isso é um objetivo, é uma coisa que você alcança. E tem momentos em que você tá puta da vida assim. E aí? Por que não se pode mostrar? Por que tem que estar sempre com o sorriso bonitinho? É falso. Isso é falso. Então a psicanálise serve também para você virar uma pessoa verdadeira. A verdade vos libertará. Essa é a saúde mental. Um abraço a todos e até quinta para uma próxima live sobre psicanálise multidimensional. Tchau, gente.